Olá, amadas de Cristo, graça e paz, tudo bem com vocês? Glória a Deus, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a pastora Luana França e esse é o nosso devocional Eu Me Disponho, o momento da ministração da palavra do Senhor. Eu me disponho por quê? Porque todas as vezes que o Senhor quiser entregar o melhor dele para mim, eu me disponho. Eu me disponho a obedecer, a receber, a entender, a ser disciplinada, a ser cuidada, a ser renovada, a ser restaurada na presença do Senhor. Se disponha também, minha amada. Porque só quando você aceita o tratar do Senhor é que você entende e é que você vai perceber o quanto é precioso estar na presença de Deus. E aí você vai poder repetir aquela frase: ai, se eu tivesse vindo antes, né? Assim, muitos, né? Falam: ai, se eu tivesse me voltado para Jesus antes, tinha evitado tanta dor, tinha evitado tanta coisa, mas enfim, não voltamos antes, não nos voltamos para Jesus antes, e foi no momento que tinha que ser, da forma como tinha que ser. O importante é que hoje nós estamos em Cristo. E é o que realmente importa, né? Não tem nada melhor do que estar na presença do Senhor e deixar que Ele trate as nossas feridas, que Ele nos veja da forma como Ele quer nos ver, porque Ele tem um olhar diferenciado, Ele não nos vê como o homem vê, Ele olha de dentro para fora, Ele conhece a nossa essência, o nosso passado de dores e de alegrias, Ele sabe exatamente o que nós somos capazes de fazer e Ele acredita até o último minuto na nossa transformação, na nossa postura. Ele acredita que nós seremos cada dia melhores e é por isso que Ele sempre nos garante um novo dia, com uma nova condição e está sempre investindo em nós. Porque esse momento aqui em que o Senhor coloca-se à disposição, porque eu creio que o Senhor está aqui, eu sinto o Senhor aqui, para nos ensinar, para através da palavra dele nos conduzir e entregar para nós uma instrução preciosa de vida. Isso Ele está mostrando, Ele está simplesmente falando assim: ó, filha, eu estou te dando mais um presente para você elaborar o pacote que eu estou te dando e continuar sendo uma pessoa cada vez melhor na minha presença, em comunhão comigo. Eu acredito em você. Deus está falando toda vez que ele se coloca à disposição para nos entregar uma palavra, a revelação de uma palavra, Ele está dizendo: eu confio em você, eu acredito em você, vai fundo, que vai na minha, que vai dar certo. Glória a Deus. Mas antes de iniciar, eu quero te fazer uma pergunta. Você já está inscrito aqui no canal? Se você não tiver, aproveita o momento, se inscreve no canal, aí ativa o sininho das notificações, clicando em todas para você receber a notificação de toda a publicação que eu fizer. O YouTube vai notificando e você vai recebendo, sabendo que tem conteúdo novo no canal. Se você já está inscrita, então você dá um like aí, clique em gostei para que o YouTube entenda que aqui o conteúdo é sério e é sério mesmo para Jesus. E não perca a oportunidade. Compartilhem com outras amigas, compartilhem com o maior número de pessoas possível. Coloca aí, copia o link, coloca no status do seu Instagram, compartilha, me ajuda a levar a palavra do Senhor, a propagar o Evangelho de Cristo, porque assim, a palavra do Senhor não pode ficar retida. Se ela tivesse ficado retida, hoje eu não estaria aqui, tendo a oportunidade, sendo usada por Deus, para também alcançar a sua vida e a vida de muitas outras mulheres. Deixa Deus usar a sua vida para alcançar a vida de alguém. Vamos lá? Vamos deixar Deus te usar para você alcançar a vida de outras pessoas? Clica aqui no meu canal lá, copia lá o link, já vai compartilhando no seu status e deixa que outras pessoas conheçam esse canal, que só fala, porque assim, o nosso canal é para falar de Jesus, para edificar o nome daquele que é santo, perfeito, digno de toda honra e glória. Amém? Mas vamos lá, olha só. Vai lá no livro, no Evangelho de João, o capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Aqui. Evangelho de João, capítulo 13. E o versículo é 12. Olha só. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes Jesus: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamas mestre e senhor, e dizes bem, porque eu o sou. Ora, se eu
Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ai, gente. Você sabe que às vezes, quando eu tô lendo essas passagens de Jesus, dos feitos de Jesus, e essa passagem como esse momento em que ele lava os pés dos discípulos, eu vejo tanta humildade e tanto amor que eu me constranjo. E o amor de Cristo é assim, ele nos constrange. E glória a Deus por isso. Que exemplo que o Senhor Jesus nos deixou. Quando ele fez esse ato de lavar os pés, ele não estava querendo dizer assim, olha, você só é humilde se lavar os pés. Mas é num sentido geral, sabe? Eu posso sentir muita presença de Deus. É um sentido geral. Vamos orar para que Ele venha nos entregar de forma potente essa palavra. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, a sua palavra foi lida e agora ela vai ser anunciada. E eu peço ao Senhor que o Senhor venha manifestar a tua vontade em mim, mas que eu seja diminuído e que o Senhor cresça, que eu não fale nada que seja de acordo com a minha vontade, mas sim com a vontade do Senhor. Usa a minha vida com o teu poder e autoridade. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu me deparo e eu começo, eu tenho um hábito de começar a ler e muitas vezes fazer aquele filme na minha cabeça. Eu fico imaginando Jesus fazendo isso, sabe? Lavando os pés dos apóstolos, para mostrar para eles que se ele era o mestre, o Senhor, e ele estava ali fazendo aquilo, que eles fizessem também o mesmo. Na verdade, o Senhor Jesus estava deixando para eles um exemplo de uma virtude plena de humildade, aonde ele se fez carne e fez tantas coisas pela salvação de muitos. E aí a gente se depara com diversas situações em que muitas vezes a gente não cede em nada. Quer um exemplo? Quantos casamentos não se desestruturaram por falta de humildade? Eu sei que existe uma série de situações que podem colaborar para o fim de um casamento. Eu não estou colocando em xeque outras situações, não. Eu estou falando especificamente da humildade, da mansidão. Sabe por quê, virtuosas? Vou chamar vocês de virtuosas, tá? Porque eu tenho um grupo e eu chamo as mulheres de virtuosas, já acostumei. Porque muitas vezes coisas pequenas, elas começam a rodear o casal e elas tomam uma proporção tão grande que o que era do tamanho de uma bolinha de gude vira uma avalanche na vida do casal até chegar no divórcio. São pequenas atitudes que levam a pessoa a situações extremas. Sabe? Teve uma pequena discussão, uma coisa aleatória. Eu tô dando exemplos, tá? E você fala assim, ele não pediu perdão, não pediu desculpa, eu não vou pedir não. E eu também não vou atrás. Aí o que acontece? Vai dormir brigado. Ele te chateou com uma coisa que ele fez. Não tô dizendo mágoa. Eu sei que tem muitas coisas. Eu quero que vocês entendam, porque senão depois vai ficar falando assim, a pastora, ela tá simplificando muito. Não é isso. Existem coisas e coisas. Só que nós também sabemos, amada, que tem casamentos aí que estão totalmente desestruturados, relacionamentos, até familiar, por causa de pequenas coisas. Por causa de uma pessoa que não sabe falar assim, me desculpa.
Ou até mesmo, sabe, às vezes o marido ele tá meio estressado, fez alguma coisa, ou o filho, uma mãe que fala assim, não vou pedir desculpa pro filho. Por que você não vai pedir desculpa pra ele? Você é mãe? Sabe que você é mãe? Eu sou mãe e não posso pedir desculpa. Tudo bem, o Senhor lavou o pé o Senhor Jesus lavou o pé dos discípulos. E você é mãe e não quer pedir desculpa. Eu não tô dizendo que tudo, que o seu filho... Não é isso, tá? Mas entenda. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu tô falando com mulher de Deus, eu não vou ficar explicando. Vocês entendem o que eu quero dizer? Que tem pequenas situações que... Sabe o que acontece? Ela é pequena, mas ela pode ser uma brecha para que Satanás entre dentro do seu lar, para que Satanás entre no seu casamento, para que Satanás entre no seu emprego, para que Satanás entre na sua saúde. Entende? Tipo assim, ó. Eu vou levar para o âmbito de saúde, por exemplo. Você faz um exame e seu colesterol está chegando no limite. Você sabe que você tem que mudar a alimentação. Não vou mudar não, porque eu gosto de comer isso, eu gosto de comer aquilo, eu gosto de comer aquilo outro. Vou tomar um remedinho num dia e passo. Aí daqui a pouco tá com colesterol alto, sofrendo aí com outras comorbidades, sendo que você poderia ter evitado. Ou seja, uma coisinha que era só tirar o carboidrato, suponhamos que a nutricionista fala pra você, tomando esse remédio, tirando o carboidrato da sua refeição 3 vezes por semana, você vai ficar uma vida maravilhosa. Mas eu não vou abrir mão de comer bem. Não vou abrir... Entende, gente? É igual. Então, às vezes, num relacionamento, num casamento, o marido teve um dia cheio, e ele chegou e te deu uma resposta atravessada. E ele não pediu desculpa. Até porque tem homem que, assim, eu acredito que tem que existir... Opa, desculpa, aqui a câmera virou aqui, desculpa. Eu acredito que tem homem que tem que aprender a pedir desculpa, mas não é toda hora que tá, sabe, a pessoa tem dia que tá com a cabeça cheia. Aí ele chega estressado, moído do trabalho, passou por situações que talvez você nem saiba, e ele te deu uma má resposta, e aí acabou, vocês foram dormir brigados. Aí fica assim, bom, se ele não pede desculpa, eu também não vou pedir. Mas se ele não pede desculpa, eu também não vou falar com ele. Às vezes não é nem pedir desculpa, você pedir, porque você foi ofendida, ou porque você ficou chateada. É você tomar a frente de chamar e falar assim, bem, amor, sei lá como você chama ele, tá acontecendo alguma coisa? Eu percebi que você chegou ontem no trabalho, eu até fiquei chateada com você, fui dormir brigada com você, olha, tá acontecendo algo? Eu sei que você não tá muito legal, eu poderia ter não te incomodado naquele momento, você me desculpa. Não desculpa por ter recebido a pancada e ter ficado chateada, mas talvez desculpa por você não, mas desculpa por ter recebido a pancada, ter ficado chateada e depois não chegar em você pra mim saber como você tá, o que aconteceu, porque não é natural. Não, aí o orgulho, eu não posso pedir desculpa, eu não posso ir atrás, eu não posso chamar, eu não posso pedir desculpa pro meu filho, eu não posso pedir desculpa pro parente, eu não posso aceitar isso, sabe? A gente é cheio de tanta coisa que a gente não quer, que a gente não pode, e aí? Aí sabe o que acontece? Uma coisa que era desse tamanho, vira uma brecha enorme, aonde passará muitas outras situações e dará margem para erros ainda piores. O que eu tô passando para vocês, o que Deus nos revela através dessa palavra? É que se Ele, sendo mestre, sendo nosso Senhor, sendo perfeito, tendo feito todos os sacrifícios que Ele fez por nós ainda nos colocamos na condição de vítima em determinadas situações. Aí a gente, cheio do nosso ego, do nosso orgulho, às vezes a gente não recebe o perdão. Eu era assim, sabia? Às vezes eu brigava com meu marido, aí ele falava assim, desculpa também. E eu, não pediu desculpa na hora, agora também não quero. Gente, sabe? Você quer que pede desculpa, aí que não pediu na sua hora. Aí ele pede depois de um tempo, mas não pediu na hora, agora eu não quero. Gente, que coisa louca. Sabe? O que nós vamos levar dessa vida se não for a forma de como nós vivemos, se não for a forma como nós conduzimos os nossos sentimentos, o que sentimos, o que vivemos, o relacionamento que nós tivemos, que foi bom, sabe? Tudo de bom. Se a gente não tiver esse senso crítico de que nós precisamos ser pessoa que cede às vezes, e se tiver que ceder, mesmo que, sabe, qual que é a diferença que faz?
Ah, pastora, você tá falando isso porque você deve ser muito... Não sou, não. Eu estou falando isso por experiência de causa. Sabe? Eu tô falando isso porque realmente, o que que vai mudar? Sabe o que que vai mudar na sua vida se você baixar a guarda? Se você ceder mais? Eu não tô dizendo pra ceder tudo, mas tem coisas que é muito lógica, são coisas muito óbvias, sabe? Eu já vi casos de, tipo, o casamento acabou porque a gente brigava muito, a gente chegou à conclusão de que não dava certo, mesmo a gente se amando, a gente brigava demais. Ele chegava, falava uma coisa pra mim que eu não gostava, eu já dava bateu, levou, tipo assim, no mesmo jeito que vinha, voltava. Ele falava alguma coisa, pedia desculpa, aí eu ia dormir brigado. Aí, o que que aconteceu? Num certo dia, ele conheceu alguém lá fora que mostrou pra ele que a vida a dois poderia ser muito mais doce do que era comigo. E aí? Ou vice-versa, entende? Ou às vezes nem entra alguém, mas a pessoa fica tão transtornada com a situação que não quero mais voltar. Gente, chegar ao limite da pessoa não querer voltar para casa. Eu tô usando esse exemplo porque, assim, o exemplo de casal é o que a gente mais tem. Mas tem exemplos aí de filhos, irmãos, e você pode transpor para a situação que você queira transpor. Mas é a situação mais corriqueira, assim, que acontece muito, com mais frequência, é a situação de casal. É onde o casal ele se desgasta dentro de um relacionamento onde ninguém quer ceder, onde ninguém quer pedir perdão. E muitas vezes a pessoa ela tá com o ego tão inflado que ela não quer nem dar o perdão. Que o outro vem, pede, aí ela olha e fala assim: ai, depois de 2 horas, depois de ter feito tudo que você fez, agora você pedir desculpa. Gente, entenda uma coisa. A pessoa fez, cometeu o erro, falou que tá arrependido, pediu perdão. Vamos aceitar. Vamos ser mais condescendentes, né? Vamos abrir mais, baixar mais a guarda. Afinal de contas, existem coisas que são muito mais importantes, muito mais necessárias numa convivência do que você mostrar que você tá certo o tempo todo. Quando a gente entende isso, e eu tô falando de relacionamentos saudáveis, tá, gente? Porque não é porque eu discuti com meu marido, que a gente brigou por qualquer motivo, não é porque a gente brigou que o nosso relacionamento é tóxico. Um casal, ele é constituído de um homem e de uma mulher. A diferença já começa aí, né? Um homem. E o que que acontece? Nós somos pessoas diferentes, apesar de eu ter mais de 25 anos de casada com ele hoje, ainda assim a gente tem alguns pensamentos diferentes, muitos pensamentos diferentes em relação a diversas situações. E o que a gente precisa fazer é encontrar um ponto em comum e trazer um equilíbrio para essa situação, para que possa fazer da forma como ele quer ou da forma como eu quero, chegar no bem comum para que fique bom para os dois. Porque se a gente for defender só a bandeira do que eu quero, de como eu faço, da prioridade de ter que ser eu, ter que ser do jeito que eu quero, da forma que eu quero para mim, então pra que você tá com alguém? Se você tem que ser tudo do seu jeito? Se a opinião do outro nunca conta. Então eu estou falando de relacionamento saudável, não estou falando de relacionamento tóxico, nada disso, não quero entrar nesse parâmetro agora, não é esse o foco. O foco é que nós estamos nos perdendo dentro de um contexto de situações corriqueiras e de acontecimentos muito pequenos diante da grandeza que é a construção de uma família, que é o bem maior que Deus deixou para nós. Porque dentro desse contexto de homem e mulher existe os filhos, né? Existem as famílias que estão atrás desse homem e atrás dessa mulher, que são os pais, que também sofrem quando acontece uma separação, essa ruptura, ela também acontece e sofre todo mundo. E o bem mais precioso dessa família, que são os frutos dessa união, que são os filhos, são os que mais sofrem com aquela condição. Então, assim, a gente tem que entender que
existem muitos relacionamentos que estão se desgastando com pequenas coisas. As pessoas andam muito intolerantes. Sabe aquela coisa assim, ó, você já viu, isso a gente ouve muito falar. Ai, nossa, o pessoal no trânsito anda louco, gente. O pessoal, qualquer coisa, tá querendo brigar, tá xingando, tá querendo jogar o carro pra cima do outro, tá não sei o quê. Já viu isso? Agora, transporta um comportamento desse dentro do casamento. Dentro de um relacionamento a dois, aonde deveria reinar o respeito, o amor, a proteção. Tá? Então, assim, nós temos que ter em mente que o primeiro ministério que Deus entregou nas nossas mãos é a família e é o nosso bem maior. E a gente tem que cuidar, fazer o nosso melhor. E fazer o melhor significa muitas vezes você ceder. Você ceder. Você entender o que é realmente de fato importante. Será que essa minha ideia, isso que eu estou esperando dessa situação é tão importante quanto o meu relacionamento com o meu esposo ou com o meu filho? Entende? Será que é tão importante? Eu estou usando casamento, mas tem pessoas que têm muitas dificuldades dentro do ambiente de trabalho também, por conta da personalidade da pessoa, e aí ela acha assim, não, eu tenho que ser assim, tem que ser do meu jeito, porque eu sou a gerente. Se não for... Gente, entenda, um líder, ele não é o cara que só sabe mandar. Ele é um cara que ele tem estratégia para conduzir uma equipe a fazer aquilo que é necessário para a empresa, estando engajado dentro desse processo. Então, essa questão que Deus está nos entregando hoje, essa palavra serve para todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos é claro que tem pessoas que confundem muitas coisas, gente. Tem pessoas que confundem demais as coisas, sabe? Hoje a gente tem visto como nunca mulheres sendo agredidas, mulheres... Nossa, aí quanta coisa eu tenho visto. É realmente de ficar horrorizada, porque a mídia, ela nos proporciona essa condição de você acompanhar, porque quando não tinha internet, não tinha mídia, muita coisa ficava oculta. Então hoje a gente acompanha coisa do outro lado do mundo. E a gente fica impactada com quantas coisas estão acontecendo aí, mas assim... entrando num âmbito saudável, porque um casamento saudável, um ambiente de trabalho saudável, uma família saudável, ela tem as suas discordâncias acerca dos assuntos e cada um tem a sua opinião acerca dos assuntos, e isso não altera a ordem que as pessoas vão se identificarem, que as pessoas vão se relacionar, e isso não faz com que o outro possa agredir, possa tomar posicionamento. Não. A discordância, ela está aí para ser tratada. Talvez o fato do meu marido discordar de alguma coisa em relação a mim me faça enxergar aquela situação em um outro ponto de vista que vai me trazer muito mais benefício do que o ponto de vista que eu tinha, que era meu. Eu só preciso ter a mansidão de ouvir ele falar. E quando houver algum atrito entre nós, ter também esse discernimento de que é mais fácil eu entrar num cenário onde a gente consegue junto ceder, resolver, se desculpar, porque aí numa discussão ele fala o que não quer, eu também, ferida, falo o que não quero, e reconhecer que errou, porque Jesus deixou o exemplo para nós. Ele não errou e foi humilde. Imagina a gente que erra, imagina a gente que não tem condição de fazer tudo na perfeição, como Cristo tinha. Imagina nós que somos assim, que já vem lá da origem, o pecado, né? O pecado, a queda veio do pecado. Então a gente tem que realmente entender que a proporção e a grandeza das coisas tem o tamanho que a gente dá para elas. E que nenhum estresse, que nenhum ego vale uma família desestruturada. Porque aonde você vai inflar seu ego? Né? O mundo aí fora, ele é cruel.
as pessoas não têm misericórdia umas das outras. Então nós temos que realmente praticar os exemplos de Cristo. É começando dentro da nossa casa. E assim você vai levar para o teu casamento a misericórdia, o amor, a mansidão. Você vai levar para o teu ambiente de trabalho, porque você já vive isso. Porque não tem como no seu trabalho você ser misericordiosa, você ser mansa, se você não consegue praticar isso dentro da sua própria casa. Tudo que nós somos fora de casa, muitas vezes é uma versão ou potencializada ou minimalizada do que nós somos. Então, o que você vive fora é uma versão potencializada do que nós somos em casa ou minimizada. Às vezes a gente é em casa de uma forma, no serviço a gente é um pouquinho menos, ou no serviço a gente é um pouquinho mais, na rua a gente é um pouquinho mais. Mas enfim, a gente só reflete aquilo que a gente realmente é. E se você quer realmente seguir os caminhos e ter uma vida transformada, porque a transformação de Deus, eu sempre falo isso, que ela vem na nossa vida, ela não é uma transformação que ela acontece da noite pro dia, e também não é uma transformação, por exemplo, eu quero ser transformada na minha vida profissional porque eu quero ser uma profissional de sucesso. Se você quer uma transformação que vem de Deus, ela vai vir em todas as áreas da sua vida. E talvez a área que você pede é a área que ele menos vai trabalhar, porque é onde ele menos vai te usar. Porque o Senhor, ele entra e ele faz o molde de acordo com o que ele vai fazer na sua vida, com o propósito que ele tem para você. Porque se especializar para ser um bom profissional, você pode ir para faculdade aí, qualquer faculdade, se especializar, entrar, fazer uma pós-graduação, sei lá. Mas para que você tenha uma vida diferenciada, e eu não estou dizendo para todo mundo ver, eu estou dizendo viver. Você precisa realmente ser tratada, ser moldada por Jesus. E essa mudança, essa transformação, ela vai atingir a tua casa, a tua família, a tua vida profissional, a tua vida ministerial, a forma como você se comporta na sociedade. E assim, em todo lugar que você for, vai chegar um determinado momento que todos vão identificar que você é uma pessoa que carrega a bandeira de Cristo. Pela postura, pelo tratamento, pela forma como você trata as pessoas, pela forma como você se comporta. Enfim, uma série de características que são muito nítidas de quem levanta a bandeira de Jesus. Amém? Olha só, eu espero que essa palavra, que isso tudo que o Senhor tem trazido para nós, eu nem sei por que o Senhor trouxe essa palavra para dentro desse cenário. Talvez muitas estão precisando ouvir, mas que você venha aproveitar ao máximo. E se você quiser, ouça de novo. Volta o vídeo lá no começo. Tem algum ponto que passou que você precisa tratar. Pede para Deus entrar com poder e autoridade nessa área da sua vida, te ajudar nesse processo, porque é um processo, e se Ele não ajudar, a gente não consegue passar. Eu já fui muito diferente do que eu sou, precisei muito passar por esse processo, não foi fácil, porque dependendo da postura que a gente vive, que a gente cresceu, a educação, o lar, a convivência na infância, desde o início, o meio que a gente viveu, o nosso caráter foi moldado ali, e diante da sociedade, talvez a postura que a gente tem dentro do casamento, você quer ver algo que quebra? É a mulher ser muito autoritária, mandar, querer fazer tudo. Ela toma das mãos do marido até tudo aquilo que Deus entregou para ele, como homem da casa, de fazer. E aí, para a sociedade, essa é a mulher que avança, que faz. Nossa, essa é a mulher tal. Mas, e por dentro, talvez essa mulher precisa de ser cuidada, de ser tratada, e ela nem consegue ser, porque ela não dá espaço para o marido fazer, porque ela já tomou dele tantas como é que eu posso dizer? Ela já tomou dele toda a postura que ele tinha que tomar, todas as atitudes que eram pertinentes a ele, ela já fez tudo, que aparentemente ela não precisa de nada. E quando por dentro ela tá necessitada de muitas coisas. E fica aquele vazio que vai desmanchando todo aquele castelo que foi montado no momento em que você se encontrou com teu esposo
e se unirem em uma só carne. E Deus colocou cada um dentro do seu quadrado para fazer a sua função. Você invadiu o quadrado dele, catou tudo. Enfim, existem aí muitos parâmetros que precisam ser tratados. E eu acredito muito no poder da oração para tudo isso. No poder da busca, do quebrantamento. Então, agora eu vou estar entrando em oração para que o Senhor venha quebrantar e tirar de nós tudo aquilo que nos afasta da presença dele, que nos impede de romper como mulheres. Glória a Deus. Feche seus olhos e leve seu pensamento ao Pai até que o Senhor falou. E como eu disse, se você precisa, volta de novo aí nesse vídeo. Qualquer coisa você me chama, a gente conversa um pouco nos comentários, a gente troca uma ideia, tá bom? Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença nesse momento, glorificando o Teu nome e Te agradecendo por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos entregou. Meu Deus, eu Te peço agora, Senhor, que o Senhor venha derramar potentemente do Teu Espírito sobre as nossas vidas, trazendo o quebrantamento necessário para que todas sejam impactadas com o Teu poder, com a Tua autoridade, e venham ser quebrantadas, e que a mansidão tome conta, Senhor, e que nós venhamos realmente, Pai, alcançar um nível de excelência na Tua presença. E que muitos casamentos sejam restaurados, que muitos relacionamentos sejam recuperados, meu Pai, através dessa ministração, que alcance o coração das Tuas filhas de uma forma que nada é capaz de alcançar, mas o Senhor pode. Meu Deus, manifesta o Teu poder, a Tua autoridade. Senhor, derrama, Senhor, da Tua graça, da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Espero que você tenha recebido essa oração, que você tenha recebido essa ministração e que o Senhor tenha falado poderosamente ao seu coração, assim como Ele falou comigo. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo devocional. Eu me disponho. Um beijo, graça e paz.